no livro de 2 Reis, e é bom você abrir porque o nosso data show esta semana teve um probleminha aqui na parte elétrica e vai estar sendo consertado, então a palavra não vai ser projetada ali. 2 Reis capítulo 6, versículo 1 a 7, tem um acontecimento muito interessante de Eliseu com os seus discípulos. Diz assim, 2 Reis, capítulo 6, versículo 1. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga e construamos um lugar em que habitemos. E o profeta respondeu: ide. Disse um: serve-te de ires com teus servos. Ele tornou: eu irei, vou com vocês. E foi com eles. Chegando ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. E ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Meu Deus, me ajuda nessa palavra, porque ela fala de um assunto fundamental às nossas vidas: crescimento e realizações. Nós estamos declarando que este é um ano de realizações. E Pai, eu preciso da ajuda do Teu Santo Espírito para que não letra e nem compreensão humana apenas entre na mente dessas pessoas, mas uma revelação no Espírito. Por isso me ajuda, Senhor, porque sem Ti eu não posso fazer absolutamente nada. Senhor, eu te peço isso em nome de Jesus e te agradeço. E que o povo de Deus diga amém. Esse texto aqui se dá numa situação muito interessante, porque ele fala de crescimento e realização. Muitas vezes a gente lê um texto desse e fica maravilhado pelo milagre que foi feito ali, quando é jogado um pedaço de pau pelo profeta e ele vai direto ao machado e levanta o machado, ergue o machado que havia caído dentro d'água. Mas nesse texto aqui tem muito mais coisas, e uma das coisas que eu quero hoje abordar aqui nesse texto é crescimento e a outra é realização. A casa dos profetas estava pequena demais, muita gente, pouco espaço, né? Casa que dorme todo mundo num quarto, deve ser uma coisa muito complicada. Eu conheço famílias que moram praticamente num cômodo, e os profetas estavam vivendo isso. Os trainees de profeta, aqueles que estavam sendo treinados para serem profetas, os aprendizes de profeta, estavam lá, vendo que era muita gente, pouco espaço, e de alguma forma eles começaram a pensar na possibilidade de aumentar o espaço. Muitas vezes só nos despertamos para o crescimento, para avançar, assim como eles, quando o aperto vem. Nós temos a tendência, irmãos, de enquanto está tudo acomodado, não querer mexer em nada, né? É chamada lei do menor esforço. Deixa rolar, vou empurrando com a barriga. Mas aí de repente vem o aperto, vem aquela situação que não dá mais para contornar, que não dá mais para segurar, e aí você tem que buscar uma forma de solucionar. E quando eu estou falando de crescimento, eu estou falando do crescimento que leva você de um ponto para melhor, que sai daquele ponto que não está bem e vai para um ponto que está melhor. É isso que é crescimento.
E isso pode ser crescimento nas mais diversas áreas da vida de uma pessoa. Muitas vezes só mudamos de atitude, de posicionamento, quando o aperto vem. Porque enquanto o aperto não vem, a nossa tendência é dizer, deixa assim mesmo e tal. Eu uso uma frase que não é minha, mas eu ouvi de um pregador uma certa vez, que aquilo que não te indigna, aquilo que não causa indignação em você, você não luta contra. Você não se posiciona contra. Então, muitas vezes na nossa vida, Deus, que é o nosso Pai, diga, Deus é o nosso Pai, Ele permite algumas situações porque Ele quer mudar você, Ele quer fazer você subir de nível, Ele quer que você cresça, Ele quer que você avance, Ele quer alguma transformação na sua vida. E isso muitas vezes não vem de uma maneira sorridente, porque se fosse de uma maneira sorridente, você não mudaria caráter, você não mudaria condutas, porque na verdade o plano de Deus não é fazer você rico e ter bens. O plano de Deus é transformar você na imagem e semelhança do Filho de Deus. Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então a razão dessas mudanças visam um preparativo para o céu. Como é que o camarada vai para o céu se ele não sabe como é o céu? Vai ser complicado lá. A Bíblia diz que no céu, tem muita gente que quer ir para o céu porque não faz nada. Então, olha, você está indo para o lugar errado. Vai para o inferno porque lá você não vai fazer nada mesmo e vai sofrer. No céu, a expectativa do céu é trabalho, só que sem cansaço. Dá um glória a Deus aí. Sem gordura, sem velhice, sem doença, porque essa é a promessa do céu. A vida eterna fala de uma vida eterna sem essas coisas, até sem feiura, irmãos, porque todos serão bonitos diante da presença de Deus. Dá um glória a Deus bem forte aí, né? Então, a verdade é que o céu é aquele lugar especial, mas não é especial porque você não vai fazer nada. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus vai governar conosco as nações. Quantos já leram isso na Bíblia? A expectativa é de trabalho. A expectativa é de hierarquia, porque a Bíblia diz que lá haverá uma coroa. Opa, eu gosto de coroa, pastor, coroa é comigo. Não é esse tipo de coroa, não. Está falando da coroa de glória, amém? Tem que explicar porque essa turma não lê a Bíblia. Você fala assim que Deus tem uma coroa, diz, para lá que eu vou mesmo, eu gosto de coroa. Coroa que se refere a um prêmio que Deus tem preparado para, e esse prêmio é um prêmio de autoridade. Então, tudo que você faz aqui, em termos de reino de Deus, vai reverberar no céu. Lembra que eu falei das orações aquela semana? Que a nossa oração chega na presença de Deus como o quê? Incenso. Então as suas orações não são jogadas no canto, elas estão na presença de Deus como incenso. Tudo que nós fazemos aqui reverbera. A Bíblia diz que a prova de nós amarmos a Deus é quando nós amamos o próximo, nos interessamos pelo próximo, damos a nossa vida pelo próximo. Essa é a prova viva de que a gente ama a Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Então, eu estou falando tudo isso porque muitas pessoas teimam em não querer crescer, quando na verdade o plano de Deus para a nossa vida é crescimento, em todas as áreas. E eu tenho que falar sobre isso, irmãos, porque eu tenho um sonho de ver esse local aqui lotado. A gente fazendo reuniões de manhã e à noite com públicos diferentes, lotado de pessoas que conhecem a Jesus, que estão salvas e que querem ganhar outras pessoas para Cristo. Mas a Bíblia diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive esta situação de aperto que você está passando, essa adversidade que você está enfrentando. Deus está chamando, Deus não provocou ela, não é Ele que castiga, não é Ele, não, você com as suas mãos mesmo vai tomando decisões, e aquilo que o homem semeia, colhe. Só que Deus
na sua infinita bondade, amor e sabedoria, Ele pega aquela situação difícil e mostra para você, para que você aprenda a fazer do limão uma limonada. Para que você aprenda dentro daquela situação coisas que você talvez não tenha aprendido com aquele amor todo. Eu conheço gente que Deus vai dando oportunidade, vai dando oportunidade, vai dando oportunidade, e a pessoa não vai, não, tudo bem. Aí chega um dia que ele diz assim: bom, tá bom, você fica por tua conta aí, quando você resolver, fala comigo que eu estou aqui pronto para te abençoar. E aí acaba que muitas pessoas acabam como Jonas. Você conhece a história de Jonas? Deus tinha um trabalho para ele, uma missão, um ministério, um chamado, use o nome que quiser, de ir a Nínive pregar para que as pessoas se arrependessem e se convertessem ao Senhor. Ele devia ser vascaíno ou flamenguista, e o povo lá de flamenguista ou vascaíno, não vou, o que ele fez? Se dispôs a fugir, diz a Bíblia. Ele pegou o primeiro navio e disse assim: ó, eu vou para Tarsis, e foi embora, achando que estaria livre do problema. Gente, Deus chama ou está chamando você para alguma coisa. Você pode mudar de igreja, você pode ir para outro estado, você pode ir para outro país, você pode fazer o que quiser, que você vai sentir um incômodo de que está fora da vontade de Deus, porque só quando você se encaixa dentro da vontade de Deus é que a paz vem no coração. Vai por mim. Eu tentei fugir do Rio de Janeiro, eu confesso para vocês, já algumas vezes, mas Deus sempre me mandou de volta para cá. Fui para Portugal, cheguei lá e disse: não volto nunca mais para o Brasil. Fui missionário 2 anos lá, aí voltei. Aí fui para Joinville, Santa Catarina, não volto mais. Aqui, Santa Catarina é um lugar lindo para se viver, irmão. Caprichado, tudo olha, muito jóia. Quem conhece sabe o que eu estou falando. Ah, não, eu quero isso aqui. É verdade que ainda não saiu do meu coração, mas a verdade foi que Deus me mandou de volta para cá. Então eu entendi uma coisa: assim como Jonas, uma pessoa que queira sair fora do plano de Deus, não fazendo aquilo que Deus tem chamado a fazer, vai arranjar problema. Vai arranjar problema. Deus não vai destruir ela, ela não vai para o inferno, não é isso que eu estou falando. Ela vai ficar fora de sintonia. A vida não vai fluir da maneira que poderia fluir. Deus também usa o aperto, a dificuldade, a situação difícil que nos chega para o nosso crescimento. E eu vou falar hoje aqui de 2 tipos de crescimento: crescimento para fora e crescimento para dentro. Porque tem gente que só cresce para dentro. Ela é espiritual, ela busca a Deus, ela ora e tudo, mas ela não se dedica a buscar o próximo, a amar o próximo, afinal, se doar ao próximo. Ela não quer responsabilidade, o negócio é só com Deus, só com Deus. Ora, se o seu negócio é só com Deus, vou te dar um conselho. Segura essa aí. Pede a Deus para ir para o céu logo. Porque você vai ficar só com Ele lá, não vai precisar fazer mais nada aqui. Se você está aqui, é porque você tem que fazer algo que Deus preparou para você. Ah, não, eu quero ficar no mundo, pastor, porque o mundo é muito gostoso. O céu eu nunca fui, não sei como é que é. Se você pensa assim, você ainda nem é salvo, porque você não tem certeza da vida eterna. Porque quando você tem a certeza da vida eterna, você quer cumprir o seu papel, o seu chamado, o seu ministério, para que logo você esteja com o Senhor. Veja na Bíblia lá os homens que cumpriram esse propósito. Me lembro sempre da frase do apóstolo Paulo: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé e agora prossigo. Porque o nosso destino não é ficar aqui. Então, para existir crescimento e a realização, temos que ter uma visão clara. A minha pergunta é: qual a visão de crescimento que você tem para a sua vida pessoal, para dentro, e para o ministério, para fora?
Porque você não vai crescer se você não tiver visão. Antes do crescimento vir, você tem que ter visão. Isso é como construção, irmãos. Como é que eu vou construir um lugar se eu não tenho um projeto daquilo? Se eu não sei o material que vou usar? Como é que é isso? Tudo isso tem que ser antes. Então, uma pessoa que está na igreja e ela está cantando aquele hino do Zeca Pagodinho, sabe que ele compôs aquele hino, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar. Não canta não, senão você vai se denunciar agora. Sabe o que acontece? Você não entendeu ainda uma coisa. Se você não se compromete com o teu chamado, com a obra de Deus, com aquilo que você tem que fazer, o diabo vai arranjar alguma coisa para você fazer. Guarda isso que eu estou te falando. Todas as pessoas que eu vejo ao longo desses anos, a única vantagem de ter caminhado tanto é que você já viu antes, durante e depois. Muita gente que eu vi que não se comprometeu, acabou sendo arrastado de volta para o mundo, irmãos. Porque o mundo agrada a nossa carne. Quem é que não gosta de picanha? Quem é que não gosta de um cozido? Quem é que não gosta de prazer, de lazer, de sexo, de tudo isso? Nossa carne adora isso. Então, se você não começar a buscar valores, práticas espirituais, compromisso espiritual, daqui a pouco a tua carne vai dizer assim: eu quero isso, eu quero aquilo outro, e você vai ficar rodando em torno só daquilo que você quer fazer, e você não cresce, nem para dentro, nem para fora, porque esse crescimento é falso. Crescimento em torno de coisas é falso. Você está aqui agora, e daqui a uma hora você não sabe se está vivo. Será que posso ouvir um amém? Ilusório, ilusório. Qual a visão de crescimento que você tem? Eu queria perguntar isso para você. Quando eu estou falando de crescimento, qual é a visão de crescimento que você tem para a sua vida espiritual? Qual a visão de crescimento que você tem para a sua vida profissional? Qual a visão de crescimento que você tem para a sua vida de oração? Qual a visão de crescimento que você tem de realizar a obra de Deus? O que sua necessidade tem gerado em seu interior para melhorar, crescer e avançar? Essa necessidade tem gerado vontade de crescer, de avançar? Eu vi aqui o testemunho da nossa irmã dizendo assim: eu estava numa empresa ganhando um bom salário, fazendo um trabalho que poucos fazem, portanto, tendo uma certa segurança, porque nem todo lugar você encontra a pessoa que faça esse trabalho. Eu sei qual é o trabalho dela e eu sei que realmente é muito especializado. E aí você começa a perceber que aquilo começa a tomar conta da sua vida de tal maneira que você não tem mais tempo para orar, não tem mais tempo para realizar, você não tem mais tempo para fazer a obra de Deus, você não tem mais tempo para ler a Bíblia, você não tem mais tempo, você não cresce nem para dentro nem para fora. Então é hora de você dizer assim: vem cá, esse é o meu projeto de vida, é isso que eu quero, é isso que eu estou sonhando, essa é a minha visão de mundo como filho de Deus. Porque nessa hora você tem que questionar. Eu acho que ela questionou e Deus disse assim: ó, vou te dar um trabalho que você vai trabalhar e vai poder fazer e realizar a minha obra. Os discípulos dos profetas tinham um problema. Eles estavam apertados, não tinha lugar para acomodar todo mundo. E eles queriam uma casa maior. Qual é a imagem de crescimento que você tem? Porque eles, antes de saírem para cortar a madeira, ficaram pensando: puxa, essa casa podia esticar para cá, botar umas colunas aqui. Eles devem ter feito lá os seus cálculos e de alguma forma eles já foram destinados para cortar as colunas, fazer as colunas e fazer tudo certo. Então eles já tinham planejado, eles já tinham crescido por dentro. Dá para entender isso? Diga amém. Crescer por dentro é quando você está orando, pensando, colocando diante de Deus aquilo que você quer fazer. Isso você está crescendo por dentro. Mas não basta apenas crescer por dentro.
É preciso que você realize, porque o crescimento por fora vem através da realização. Vou repetir aqui: crescimento para fora vem através da realização. A Bíblia diz assim: mostra-me a sua fé sem obras, e eu mostro a você a minha obra sem fé. Você vai acreditar mais numa pessoa que fale ou numa pessoa que comprove? Por que eu pedi para dar testemunho aqui de cura? Porque eu disse assim: irmãos, estava ali, o Espírito Santo me disse que quer curar pessoas aqui nesta manhã. Eu venho aqui e falo. Os irmãos vêm, nós oramos e eles são curados. Você está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Se eu ficasse com isso dentro de mim, se eu não tivesse essa convicção crescida dentro de mim, e isso não tivesse saído para uma atitude, para um posicionamento, então não teria valido de nada. Eu conheço gente que tem revelação dormindo debaixo do chuveiro, sonhando, mas não faz absolutamente nada. Cresce para dentro, mas não cresce para fora. Às vezes é melhor você crescer 1 milímetro para dentro e aquele 1 milímetro produzir coisas tremendas para fora. Então, qual a imagem de crescimento que você tem do seu crescimento espiritual? Qual a imagem que você tem do seu crescimento emocional? Qual a imagem que você tem do seu crescimento de relacionamento com as pessoas? Tem gente que é complicada para se relacionar. Você conhece? Quantos conhecem gente complicada aqui? Pessoa complica tudo, a vida é tão fácil, mas ela complica tudo. Eu outro dia estava pensando, meu irmão mais velho, ele é falecido. Rapaz, às vezes eu queria me relacionar com meu irmão mais do que me relacionei, mas ele era complicado. Ele via as coisas de uma maneira, às vezes, que eu tentava entender porque que ele via aquilo. Claro, tinha fatores espirituais, ele era envolvido com o espiritismo, o diabo complica a mente de uma pessoa tremendamente quando ela se mete nesse meio. Mas quantas pessoas, elas estão precisando pedir um crescimento relacional, ela não sabe se relacionar, é explosiva, é ciumenta, fala demais, outros falam de menos. Tem 2 posições que eu acho horrível no relacionamento: é a pessoa que fala demais ou a pessoa que fala de menos. Monossílabo: tá, vou, não, sim. Terrível. Como é que você vai viver com uma pessoa assim? E a outra que não deixa nem você falar, ela entra falando, ela continua falando, você vai dormir. Eu conheço situações até de marido que começa a ouvir e dorme, e a mulher eu sei que aqui não acontece isso, que vocês são maridos atenciosos. Quando vê, a mulher está falando sozinho, ou o homem está falando sozinho, porque o outro... Essa hora a pessoa tinha que tomar um chá de Simancol e dizer assim: eu acho que eu estou falando demais. Eu tenho uma técnica quanto a isso. Eu não gosto muito de falar. Parece que eu falo muito, né? Eu procuro falar o necessário. Porque eu não gosto de pessoas que falam muito. Meu Deus. Deus me treinou no gabinete pastoral para isso. Estou falando de crescimento para dentro e para fora. Eu tive que crescer nessa área. E gabinete pastoral, você sabe, a pessoa vai, ela conta a vida dela toda normalmente. Então você fica 1 hora, às vezes, dependendo da pessoa, 2 horas. Eu já fiquei 3 horas com uma pessoa sem dar um pio, e ela contando a vida dela toda. E eu ali, com atenção, ouvindo e tal. Aí teve um dia que eu disse assim: não é que Deus me curou mesmo desse negócio? Porque não é fácil, isso para mim não era fácil. E eu digo, ainda não é. Se eu estiver na carne, é que na maioria das vezes eu ando boa parte do tempo no espírito. Mas, de vez em quando. Mas também, aquela pessoa muda, que não fala nada, que não expressa nada, que você não sei, parece até uma ameba, né? É outro problema também. Você não pode trocar figurinha, você não pode trocar ideia. Então, o que acontece? Preste bem atenção. Às vezes você precisa checar os seus relacionamentos
como você está se relacionando para crescer naquela área. Dá para entender isso? Diga amém. Então você tem que ter uma visão de crescimento. Eu estou falando sobre visão de crescimento em várias áreas. Visão de crescimento profissional. Tem gente que está acomodada. Olha, eu me lembrei de uma professora que eu tinha no primário, que ela falava: cuidado que jacaré te abraça. Era uma expressão da professora minha, né? Ela professora Laís, tinha 1,80m, 1,85m, devia pesar uns 150 quilos, mais ou menos. Então, ela chegava, naquele tempo, irmãos, não é como hoje, eu até lamento, né? Às vezes a gente fazia uma daquelas artes, e eu era um dos que fazia, né? Aí ela pegava assim, dava um cascudo aqui assim: cuidado que jacaré te abraça. Aí eu ria, não machucava, né? Mas ela fazia assim. Gente, profissionalmente, se você não buscar atualizar, crescer, avançar, pode saber que jacaré vai te abraçar, porque o mundo está mudando. Antigamente você entrava numa empresa com a expectativa de trabalhar nela 30 anos, 35 anos e se aposentar. Esquece isso. Não é mais esse modelo. Esse modelo ele já está saindo fora. Então, atualização. E muitas pessoas não estudam para melhorar profissionalmente e vão ficando para trás. Cada vez mais vão ter problema para arranjar emprego. Crescimento financeiro. Ah, pastor, esse negócio de dinheiro não é comigo não. Não é. Não põe feijão na mesa, não paga o aluguel, não honre seus compromissos. Tem um ditado português que não está na Bíblia não, mas é verdade: casa que falta pão, todo mundo briga, todo mundo tem razão. Dizem que boa parte dos divórcios estão ligados à questão financeira. Vou repetir, estatisticamente está comprovado que a maior parte, boa parte, não vou dizer maior parte, mas boa parte dos divórcios estão ligados a questões financeiras. Então isso é importante, isso é muito importante. Crescimento da sua vida ministerial. Você que é líder de grupo de vida, crescimento do seu grupo de vida. A minha pergunta é: qual a imagem de crescimento que você tem para esses setores e outros que eu não falei aqui da sua vida? Ou você vive achando que a onda vai para lá, eu vou para lá? Você tem que começar a ter uma imagem de crescimento, porque se você não crescer dentro, você não cresce para fora, em qualquer área, qualquer área. Tudo que foi realizado do lado de fora, preste bem atenção, foi criado antes do lado de dentro. Tudo que existe no mundo material, criado lá de fora, antes foi criado do lado de dentro. Você já tem imagem do lado de dentro do que você vai realizar nos próximos 3 anos da sua vida? Então eu queria provocar você, pastor, daqui para os próximos 3 anos, qual é a sua visão de realização? O que você está... Você não está visualizando nada. Se você não está visualizando nada, você vai colher nada. Então você tem que começar a ver. Irmãos, se você me perguntar, eu tenho projeto até os 95 anos, né? Eu falo que vão ter que me aturar, né? E eu fui ao médico essa semana. Vocês sabem, eu vou fazer uma cirurgia de hérnia. Então estou me preparando para isso. Há muitos anos eu não ia aos médicos, né? E não, estou bem então. Aí fui ao médico e eles estão passaram a bateria de exame, tá, até aquele exame, apenas um toque. Está rindo porque não foi você. Para mim foi difícil, confesso, irmão. Eu tive que orar o mês todo para fazer isso, mas exigiram. Aí depois o médico fez exame, tricidilídeo, sei lá mais o que, exame de tudo quanto é jeito. Aí o médico que estava fazendo o risco cirúrgico disse assim: o senhor está com saúde melhor do que eu, porque o senhor vai viver muito tempo, pastor. Eu disse: eu sei,
Eu sei. Eu sei porque eu tenho declarado, vou até os 95 anos, com saúde. Então ore mais do que eu, porque eu não quero ir no seu funeral. Vá ao médico, trate-se, cuide-se. Amém? E por que eu estou falando isso? Porque eu tenho uma visão de futuro. E nessa visão de futuro, a doença não faz parte. Nessa visão de futuro, há muita coisa por ser feita e ser realizada. Tem gente que chega aos 60 anos e quer se aposentar. Não, acho que eu vou me aposentar. Para com isso, em nome de Jesus. Te liberto de tudo isso, em nome de Jesus. Você precisa trabalhar, porque o trabalho vai gerando em você novas energias. Amém? Talvez não trabalhar com a mesma disposição quando você tinha 20 anos, mas eu conheço pessoas que se aposentaram, ficaram doentes e morreram, porque deixaram de trabalhar. Lembrei do Cabral agora, olhei para você, né? Ele se aposentou, foi construir casa. O homem não para. Então, eu quero desafiar você a você mudar esta manhã. Você buscar a imagem do lado de dentro do que você vai realizar nos próximos 3 anos da sua vida, na área espiritual, na área emocional, na área familiar, na área profissional. Pensa, pastor, eu nem parei para pensar nisso, porque eu estou no meio de uma aflição. Tudo certo, eu sei que você está passando por luta, todos nós passamos, mas preste bem atenção, tem uma hora que você tem que planejar, porque senão o diabo, malandro, ele vai ficar batendo numa tecla para tirar o foco de você e você nunca construir nada. O povo de Israel, no Velho Testamento, quando disse assim, nós vamos adorar a Deus, a irmã falou assim, depois que eu me dispus a fazer a obra de Deus, veio ataque de todo lado. Toda pessoa que se dispõe a fazer a obra de Deus, o diabo vai atacar, sabe por quê? Porque ele sabe que você vai progredir, você vai avançar, não só no ministério, na chamada, mas a palavra de Deus vai se cumprir. Ele conhece a Bíblia, ele sabe que quem busca o reino em primeiro lugar, as demais coisas são acrescentadas. A palavra é infalível. Essa palavra é infalível. Então, muitas vezes a gente começa a buscar e aí vem os problemas e a gente perde a noção. É isso que o diabo quer. O povo de Israel disse assim, vamos adorar a Deus. Moisés chegou só, libera o povo para ir no deserto adorar e tal. Aí sabe o que Faraó fez? Faraó é a figura do diabo no Velho Testamento, uma figura do diabo. Diz assim, vocês estão com tempo para adorar a Deus? Então mais trabalho. Agora vocês recebiam palha para fazer o tijolo, agora vocês vão catar a palha, vão fazer o tijolo e vão dar a mesma produção. É isso que o diabo faz ainda hoje, mesma técnica. Você começa a se envolver, ele logo começa a arranjar coisa fora para se desvirtuar, te desviar, tirar daquele propósito, e daqui a pouco você está envolvido com o mundo, está envolvido com as coisas, está envolvido com o trabalho, está envolvido com tudo, menos envolvido na casa de Deus. Daqui a pouco você é sugado por essa força externa e está fora do rebanho, está fora da comunhão, está fora da igreja. Então, se você não criar do lado de dentro, não vai realizar nada do lado de fora. Será que posso ouvir um amém? Vocês estão aí? Estão aí? Estão me escutando? Se você não criar nada do lado de dentro, e isso é pela fé, você não vai realizar nada do lado de fora. Em Gênesis 15, 5, só para você saber que isso, pastor, isso não é misticismo. Não. Olha só o que Deus faz com Abraão, preste bem atenção. Gênesis 15, 5. Deus estava falando com Abraão, falando sobre ele, a promessa que ele tinha feito a ele do filho, que o herdeiro dele sairia dele mesmo. E no versículo 5, Gênesis 15, 5 diz assim, então conduziu até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse, será assim tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso foi imputado para justiça. O que Deus estava criando no interior? Uma realidade, um crescimento interno. Abraão tinha que visualizar, ele viu as estrelas e disse assim, eu vou sonhar que eu vou ser pai
de multidões, de nações, e Ele é. O tempo provou isso. Então, muitas vezes você não entende que isso tem que ser criado, porque o processo da fé, irmãos, não nos exclui. Vou repetir, o processo da realização das coisas pela fé não nos exclui. Deus colocou um processo de realizar as coisas usando a nossa fé. Por quê? Porque Ele precisa treinar você, inclusive para o céu. Como eu disse aqui, você vai trabalhar no céu. Eu não sei qual é a expectativa sua do céu, mas eu queria dar uma mexida nisso aí. No céu, nós vamos ser usados para ir a vários quadrantes, sei lá quantos universos existem aí. A ciência está aos pouquinhos descobrindo que existem mundos paralelos. Está descobrindo que existe mundos paralelos. O que é mundo paralelo, pastor? O céu é um mundo paralelo. Como assim? O céu existe, é um lugar no espaço, mas numa dimensão que não é a nossa. Jesus pegou, vou usar uma linguagem de hoje que os jovens vão entender. Jesus subiu para o céu como? Você sabe como? Levado pelos anjos, diz a Bíblia, e pegou um buraco de minhoca. Os anjos quando vêm, também. Você está falando de quê? Eu estou falando que Deus criou essa raça humana, eu e você, com uma finalidade. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, perdeu isso por causa do pecado. Jesus veio, morreu na cruz, está restaurando isso no homem, para que o homem reine eternamente com ele. Dá para entender isso? Diga amém. Essa é a obra eterna da cruz. Agora como? O meu justo viverá pela fé. Então a fé é essa moldura que você cria, esse crescimento interno que você tem antes dele existir fora. As nossas realizações estão diretamente ligadas ao nosso crescimento interior, ou seja, nosso amadurecimento. Tem pessoas que se negam a crescer, preste bem atenção. Tem pessoas que não querem crescer. Por quê? Primeiro porque crescer dói. E eu não quero sentir dor. Crescer dói, pastor, crescer dói. Te dar um exemplo bem singular. Diz que os adolescentes, quando eles entram na fase do estirão, né, que começa a crescer, mudar a voz, a menina começa a crescer também, os seios aparecerem, e aí daqui a pouco vem menstruação pela primeira vez, e tudo isso vai incomodando, vai tirando a pessoa da vida da infância, e o jovem já com o corpo já começa a se cobrar mais dele e tal. Outro dia eu estava fazendo umas coisas lá em casa, eu chamei o Gabriel, pega isso aqui, leva no carro, já dá para levar isso aqui, né? Ele deve ter pensado assim, para que eu cresci? Porque crescimento vai trazer modificações. Nossa igreja era num lugarzinho pequenininho, coisa boa, pagava aluguel pouco, ali todo mundo conhecia, tal. Aí cresce, aí você aumenta a conta de luz, aumenta o aluguel, tem que botar mais ar condicionado, tudo vai, mais gente para cuidar, mais gente para treinar, mais gente para... Todo crescimento dói, traz incômodo, mas ouça, se você não crescer, Deus não vai poder te usar. Deus não vai poder te usar. Crescer nos tira da zona do conforto. E muita gente confunde, preste bem atenção, eu quero tirar esse nó aqui da cabeça de algumas pessoas. Muita gente confunde crescimento com vaidade e orgulho. Irmãos, não confunda essas duas coisas. Não, porque fulano agora cresceu, é vaidoso. Não, pode ser que alguém cresça e fique vaidoso, mas crescimento não significa vaidade e orgulho. E tem muita gente que se esconde de trás disso, dizendo, não, eu sou pequenininho, eu sou humilde. Olha, humildade é uma coisa, raquitismo é outra. Humildade é quando eu chamo a sua atenção e você é ovelha e você
Diz assim, não, o meu pastor ele está falando pelos oráculos do Senhor, ele tem razão. Aí você é humilde, ouve, tá bom, pastor, vou tentar melhorar. Estou dando um exemplo. Humildade é quando alguém no seu trabalho fala alguma coisa com você, ela está errada e você sabe que está, e você na hora não rebate, não fica na sua, deixa que na hora certa ele vai ver. Isso é humildade. Agora, raquitismo é aquela pessoa que se nega a crescer. Não, está no mundinho dela ali e pronto, dane-se os outros, dane-se a vida, dane-se tudo, eu estou ali. Isso é raquitismo. E ainda diz assim, não, eu não quero ficar vaidoso nem orgulhoso. Para com isso. Pode saber que da tua vaidade, do teu orgulho, Deus vai cuidar. Ele é perito nisso. Eu conheço gente vaidosa, orgulhosa que cresceu e que Deus humilhou. Porque aos humildes Ele exalta, mas aos orgulhosos o quê? Ele abate. Orgulho não tem a ver nada com crescimento. Orgulho é quando você não tem coragem de confessar os seus pecados. Isso é orgulho. Orgulho é quando você ocupa uma posição que você acharia que estaria numa posição melhor e você fica insatisfeito, agressivo, quer ser reconhecido. Isso é orgulho. Mas eu conheço gente pobre, orgulhosa, e conheço gente pobre, humilde. Conheço rico, orgulhoso, e conheço rico, humilde. Porque são duas coisas dissociadas. Querem continuar criança, protegido pelos outros. Vive igual aquela planta. Como é que dá o nome daquela planta que vive às custas da outra? Parasita, né? Tem uma flor linda, orquídea. Orquídea é um parasita. Às vezes a pessoa até bonita, né? Tem aquelas coisas bonitas. Estava me lembrando do testemunho que eu vi, o Ezequiel estava falando na televisão, que chegava um homem, eu ri muito, chegava um homem todos os domingos para o pai dele, que era pastor da igreja na época, muitos anos atrás isso, e dizia assim, pastor João, eu vim do céu, a presença de Deus era muito forte. Tudo bem, ok, irmão, posso cantar um? Pode, irmão. A Assembleia de Deus tem esse negócio de oportunidade. Pastor João, cheguei do céu, a glória de Deus estava lá. Posso dar um testemunho? Pode, irmão. E o pastor João que eu conheci, já é falecido, pai de Ezequiel, ficava com a pulga atrás da orelha, com tanta espiritualidade. Porque ele olhava para a mulher dele, que ficava lá no final, nunca se apresentava, triste, a tristeza em pessoa. E depois, ele foi descobrir que ele não vinha do céu como ele falava, não. A prática dele era outra. Mas aquela postura toda aparente religiosa dava a entender de que ele era um camarão. O pastor tinha até vergonha, disse, esse cara veio do céu todo dia, eu nunca fui. O cara até com vergonha. Na hora de baixar o cacete lá na mulher e nos filhos, ele não vinha do céu, era o próprio capeta. Preste bem atenção que eu vou falar para você. Tem pessoas que querem continuar na criancice. Protegido pelos outros. E eu quero ler um trecho para você que está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20. Alguém achou? Primeira 14, versículo 20. Para te alertar para isso aqui. Preste bem atenção. 1 Coríntios 14, 20. Irmãos,
Não sejais o quê? Meninos no juízo. Na malícia, sim. Na malícia, sim. Sede crianças quanto ao juízo. Sede homens o quê? Amadurecidos. Deus diz assim, ó, para maldar, para julgar, para criticar, para falar mal dos outros, seja menino, não faça isso não. Mas quanto à avaliação das coisas, da vida, o julgamento das situações da vida, o julgamento das... Olhe com maturidade. Eu me lembrei de um exemplo que li num livro recentemente, e eu fiz uma associação com o meu neto. Meu neto teve um período, uma fase, que ele adorava Kinder Ovo. Quase todo dia eu comprava um Kinder Ovo para ele. Comprava. E ficava feliz de ver ele, né? Eu devo ser o vovô Kinder Ovo. E eu adoro ver a criança feliz. Você sabe que se eu falei assim, não tem dinheiro não. Ele disse, eu tenho dinheiro sim, vovô, que eu já vi que o senhor tem dinheiro. Eu falei, esse cara é bom de argumento. Ela tem sim. Um dia eu estava lá em casa, eu abri o guarda-roupa, e tem umas moedas que eu junto, que eu boto no cantinho assim. E ele viu, ele sabia que eu tinha, ele tinha visto, ele não foi lá, eu que abri, ele estava vendo, e ele falou, você guarda dinheiro? O dinheiro está aí. Então quando eu fui falar assim, eu tenho que ver se você tem dinheiro, ele disse, o senhor tem dinheiro sim. Se eu desse para ele R$10 para ele comprar o Kinder Ovo, ele ia pensar, ele tem 4 anos, vai fazer 5 anos agora esse mês que vem. Vou te fazer uma pergunta. Se eu desse para ele R$10 para comprar o Kinder Ovo, ele ia comprar o Kinder Ovo? Sim ou não? Porque é o que ele entende de bom, é o que ele entende dentro da idade dele, que aquilo é bom, é joia. Se eu desse R$20, ele iria, se ele pudesse ir à padaria sozinho, ele ia chegar lá e ia comprar o quê? Tanto é que chegava lá, ele apontava, tem esse aqui, eu nem sabia, tinha para menino, para menina, ele já sabia dos detalhes todos, compra desse aqui, desse daqui, ele me ensinando. Aliás, eu estou na fase dos netos me ensinar, porque o computador, o outro também me ensina, minha filha me ensina, até o neto com 4 anos me ensina onde entra no jogo, essas coisas todas. Mas ele sabe qual é o valor de R$50, ele tem noção? Se eu desse para ele R$50, ele ia lá e compraria tudo de Kinder Ovo? Sim ou não? É por isso que a gente não tem coragem de dar a uma criança um dinheiro elevado para comprar nada, porque ela vai fazer o quê? Bobagem, ela vai gastar de forma errada. Vou dizer uma coisa para você. Deus tem muita coisa para te dar, mas Ele não dá porque você continua sendo criança. E Ele sabe que se Ele te der grandes coisas, você vai fazer bobagem. E isso é verdade. Eu vi irmãos que oraram para ter prosperidade, tiveram prosperidade e depois sumiram da igreja. Sumiram da comunhão com Deus. Sumiram da comunhão com a igreja. Simplesmente porque ele não sabia onde gastar. Então ouça bem. Tem muita coisa que você está orando que Deus não te dá. Não é porque Ele não está ouvindo as suas orações. É porque você está como criança, querendo isso para consumo próprio, para alimentação própria. A Bíblia diz, dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida. Ele está te dando coisas, conhecimento, saber, para que você reparta, vá às pessoas, busque as pessoas, ganhe as pessoas. Que adianta você saber tudo isso sobre Jesus e não compartilhar com as pessoas? Para que serve? Está como criança. Tem potencial, porque é criança, vai crescer, mas ainda não pode receber. Deus tem juízo. Ele não vai te dar coisas enquanto você não estiver preparado por dentro para receber essas coisas. São adversidades e às vezes as lutas que vão provar esse amadurecimento. Pastor, como é que eu vou saber que estou amadurecendo?
Simples. No meio da prova você vai reagir. E tem gente que reage como criança. Mas irmão, Jesus está. Você conhece o irmão mimimi? É isso. Enquanto quando ele vê reagir assim, vou para a reunião de oração do pastor Israel, que está mandando fogo, cuspindo fogo aqui, é sexta-feira, vou para lá orar, vou para o jardim de oração, vou pedir ajuda ao meu discipulador, vou entrar no esquema da igreja e vou fazer discipulado, vou fazer TLC, vou me envolver com Deus, em vez de ficar reclamando. É nesse momento que Deus prova a sua maturidade, é na adversidade. Porque quando vem a adversidade, Deus espera que você responda com fé, com postura de fé, com palavras de fé, com atitude de fé, e não com reclamação sem fim, dizendo, Deus me abandonou, o que houve e tal. Muitas pessoas não conseguem subir de nível. Por quê? Porque o diabo, sabendo como elas são e como elas reagem, bate na mesma tecla. Uma, duas, tem gente que 10 anos, 15 anos, o diabo está tendo vitória na vida dela, porque na hora que chegaria ele bate na mesma tecla, e a mesma resposta que ela dá, a mesma atitude que ela tem, e ela não consegue subir de nível, não vai, porque Deus não vai dar a essa pessoa uma condição melhor, porque aí sim, ela não está preparada para se deparar com vaidade, com orgulho, com certas coisas que estão lá dentro dela, e que se ela não tiver preparo, vão florescer, destruir a vida dela. O diabo sempre consegue desanimá-lo no mesmo lugar, usando a mesma estratégia, e ele ainda nem percebeu que é a mesma estratégia que o diabo está usando. E hoje eu estou para dizer para você assim, faz assim, ó, faz assim, 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 abre o olho, abre o olho, porque o diabo vai bater na mesma tecla, e se você der a mesma reação, a mesma atitude, o mesmo desânimo, a mesma queda, o mesmo pecado, você vai ficar no mesmo nível que está. Então eu estou dizendo isso para você. Então o que eu devo fazer? Agora, para cada ataque do inimigo, eu respondo com a palavra, com a oração, com uma postura de fé. Eu assumo a minha vida em Cristo Jesus e digo, não, diabo, você não tem mais controle sobre minha vida, não vem mais com essas ideias para cá. Quem sabe isso é um domínio próprio que você precisa. Ele conhece suas reações internas diante das lutas e bate na mesma tecla. Eu quero terminar fazendo uma leitura de Jeremias 12:5. Está um cheiro de queimado, né? Ok. Isso é um sinal, irmãos. Não é dos céus, é Só para terminar, Jeremias 12:5. Só para a gente terminar. Acho que é isso mesmo. Estou enganado. Quem achou? O que é que diz aí? Fica aí. Deus está falando assim, se você se propuser a correr com seres humanos, pessoas que estão no mesmo nível com você, e você já se cansou, quanto mais se você tivesse que correr com cavalo. Em outras palavras, para subir de nível, para avançar, você tem que estar preparado. E esse preparo, irmãos, começa dentro de nós. Deus quer que você seja veloz, que você galgue posições, que você avance, mas você tem que entender uma coisa, tem que se preparar. Então eu tenho que crescer para dentro, me preparando, e eu tenho que crescer para fora, efetivando aquilo que realmente Deus colocou. Você tem que buscar estratégias novas todos os dias para vencer e realizar. Todo dia, Deus tem uma estratégia para você, para aquele dia. Sabia disso? Eu entrei numa agência para ver um negócio com uma pessoa, uma agência de carro, com uma pessoa que eu conheço,
Entrei lá e ele estava assim: pastor, eu orei hoje aqui para Deus me mandar clientes que realmente façam boas compras. E eu falei: o que aconteceu? Deus mandou. Cada dia, pão nosso, cada dia Deus vai te dar uma estratégia. Os discípulos dos profetas foram realizar o que tinham amadurecido no coração. Foram para o Jordão cortar madeira. Tem gente que já tem no coração, mas não saiu para cortar madeira. Eu creio que Deus te criou para o crescimento. E para isso você tem que subir de nível. Qual é a sua estratégia? É a hora de você buscar essa estratégia em Deus. Por isso que a vida devocional não pode deixar de existir na sua vida. Porque o pão nosso de cada dia é dado por Deus na comunhão que você tem com Ele. Ele vai te dar estratégias diárias. Coisas simples. Uma coisinha simples vai mudar o teu dia. Uma coisinha vai te dar uma vitória. Uma coisinha simples vai acrescentar. Vamos ficar de pé? Eu quero orar. Porque o que eu estou falando aqui, irmãos, mexe. E eu sei que só de tudo que eu falei, o máximo que você conseguiu captar de tudo que eu falei aqui, com muito esforço, 10%. E aqueles bons, cabeçudos, 20%. Não mais que isso. Mas eu tenho uma ajuda extra. E você também. Chama-se Espírito Santo. Põe a mão no seu coração e diga assim: Espírito Santo, Tu és o nosso conselheiro, o nosso amigo de todas as horas. E eu te peço que Tu me ajudes a crescer para dentro e a crescer para fora. Senhor, que Tu tires aqueles nós que estão no meu coração, na minha mente, impedindo de eu avançar. E que Tu me dês também, Senhor, coragem para ir cortar madeira no Jordão. Ou seja, Senhor, sair do casulo, me posicionar, começar a fazer aquilo que Tu queres que eu faça. Porque eu sei, Senhor, que com a Tua ajuda e através de Jesus, eu sou mais que vencedor. E que as coisas que ainda não chegaram na minha vida, chegarão para a glória do Teu nome. Me ajuda, Espírito Santo. Ser comigo. Perdoa as vezes que eu ignoro a Tua presença. Às vezes passo o dia todo, nem falo contigo, Senhor. Mas me perdoa, me ajuda a mudar esta realidade da minha vida espiritual. Em nome de Jesus. E que o povo de Deus diga amém. Meus irmãos, vamos na paz do Senhor. Faz assim, ó. Beijinho santo, vamos em paz. Deus abençoe a todos.